Olá, tudo bem? Eu sou a Sara. Acho que se você está assistindo, você segue o meu Instagram, então você já deve me conhecer de alguma forma. Tô feliz por encarar alguns conceitos e preconceitos e me expor aqui nessa rede social, e uma mania que as pessoas têm de fazer quando estão de frente a uma câmera é ficar mexendo no cabelo, né? Então, sem mudanças. Mas eu quero falar um pouco sobre ser extraordinário. Eu postei uma frase ontem e teve uma boa repercussão. Não que as minhas postagens esperam algum tipo de repercussão, mas eu acho que as nossas ações, elas precisam ter uma intenção de alcance, né? As nossas atitudes, elas precisam ser baseadas em como elas serão benéficas às outras pessoas. Por isso que normalmente a gente pensa um pouco antes de fazer as coisas. É tanto que eu gosto de falar muito sobre como nós somos medidos, né, por nossas reações, porque ações são pensadas, são raciocinadas. Já as reações, elas são extremamente espontâneas. Quando a gente reage a determinadas coisas, a gente simplesmente está pondo para fora o nosso caráter, né? Então, como você reage, assim você é. Mas falando um pouquinho sobre ser espontâneo, ser extraordinário. O que eu quero dizer com o extraordinário? Às vezes a gente pode pensar que extraordinário vem de fazer coisas impressionantes, vem de fazer coisas diferentes, de viver uma vida sem dificuldades, ou de viver uma vida sorrindo, de viver uma vida com coleções de alegrias. Não, viver uma vida extraordinária é já chegar ao ponto da sua vida em que tudo que você viveu, as dificuldades que você enfrentou, as situações que apareceram ao longo da sua jornada, te ensinaram que a alegria, a felicidade, o contentamento está em transformar o comum em extraordinário. É viver sendo grato exatamente pelo comum, né? Uma vez eu vivi uma experiência com Deus interessante, onde Deus falou comigo assim, né? Claro que quando a gente fala sobre Deus falar com você, isso é algo muito pessoal. Ele pode falar com você audivelmente, né, em palavras na sua mente, no seu coração, em mensagens que você lê, em livros, por meio, né, de pessoas. Ele falou por meio de um ministro, de uma pessoa que eu admiro muito. Eu estava vivendo uma fase de alguns questionamentos, de perguntas sobre algo que eu esperava, né, em Deus, algo que eu esperava em Deus. E essa frase, ela veio assim como uma bomba em cima da minha cabeça. E aí, se o que eu tiver para você for só isso, né? E se o que eu tiver planejado para sua vida ficar nisso que você está vivendo hoje, se não tiver nada além disso? E aí, você vai viver contente, feliz com isso? Ou você vai viver lamentando o que você não tem, o que você não viveu, ou o que você acredita não viver? Então, meu vizinho resolveu usar a furadeira. Então eu comecei a pensar sobre isso e foi muito impactante e doloroso. A maturidade, ela vem com dor. Não adianta a gente pensar que a gente aprende algo sem dor, sem isso adentrar a sua carne. Então não é maturidade, é um aprendizado superficial que logo a gente esquece, né?
Mas isso ficou martirizando a minha cabeça por muito tempo. E eu fiquei questionando, né, a mim mesma a respeito e se for só isso? E se aquilo que eu sempre pensei, sonhei, lutei de tão extraordinário, eu sempre falei pro meu esposo que eu não nasci normal, que eu não sou normal, que eu queria viver o extraordinário, queria ser diferente, viver coisas extraordinárias, né? E de certa forma eu vivia até aquele momento, mas quando Deus falou comigo naquele instante que Ele poderia me dar só aquilo até onde eu tinha vivido e se isso era o bastante para minha vida, isso soou como uma bomba na minha cabeça. Será que eu seria feliz? Porque eu vivia esperando por algo. E então eu seria feliz com só aquilo? E quando eu falo sobre só aquilo, significa que naquele momento Deus me questionava se aquilo que eu tanto esperava não se cumprisse, se eu seria uma pessoa contente, se eu conseguiria cumprir o propósito, o chamado para o qual Ele me deu, ele me fez, com alegria, com tranquilidade, se eu seria feliz, se eu seria contente, se eu não alcançasse aquilo pelo qual eu tanto esperava. E como eu disse, isso falou muito tempo na minha mente, no meu coração. Eu chorei muito, entrei para minha caverna, né? Como Elias, eu entrei para a caverna e fiquei ali por um tempo, né? Falando com Deus, deixando a minha alma, né? Que me dominava naquele instante, chorar tudo que precisava, questionar tudo que precisava e sair para fora, né? Porque as lágrimas são palavras que a gente às vezes não consegue expressar com a boca, né? E os olhos expressam aquilo que está dentro de nós. Mas eu tenho inúmeros defeitos. E minha família, meus amigos sabem muito bem, né, quantos defeitos eu tenho, mas uma das qualidades que Deus me deu e que eu tenho cultivado dia após dia é resiliência, né? Apesar de deitar, me levantar, apesar de sentar, me colocar de pé, né? Deus me ensinou a levantar, a sair da caverna sozinho, porque Elias entrou, mas ele teve que sair, né? Deus esperava por ele, mas esperava lá de fora, né? Lá na porta. Então eu me levantei e falei, já que é para ser feliz, apesar de, né? Já que é para ser feliz não alcançando tudo que eu desejo na minha vida, eu vou ser feliz assim, né? E decidi naquele instante ser feliz apesar das circunstâncias e viver e transformar o meu comum em extraordinário. Não pense você que isso é algo que a gente faz toda hora com extrema facilidade. É uma escolha que nós temos dia após dia, que nós fazemos dia após dia, porque o nosso corpo, a necessidade que ele tem é de entrar em completa rotina, de transformar em tudo muito fácil, né? A gente não gosta de exercício físico, às vezes a gente faz porque a gente vê o benefício depois a longo prazo, mas o nosso corpo quer deitar, quer ficar quieto, quer ficar em repouso, porque é o mais fácil, é o mais cômodo. Então, o que a nossa vida gosta, o que a nossa mente, o nosso organismo responde, é o rotineiro, é o comum. Ele gosta do comum. Agora, o que eu posso fazer para transformar esse comum em extraordinário? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. O que eu posso fazer para transformar uma simples refeição de arroz, feijão e ovo frito, que eu amo, em uma refeição maravilhosa? Essa é a decisão que eu preciso tomar todos os dias.
É a decisão de transformar a minha refeição em um momento agradável, né? Um momento de harmonia, de receber o meu esposo às vezes que chega exausto do trabalho e hoje eu tenho essa oportunidade de recebê-lo em casa, né? Coisa que eu não tive a vida inteira. Eu tenho quase 20 anos de casada e sempre trabalhei muito. E como professora, meus horários sempre foram diferentes dele. Então, só lá há 19 anos atrás, quando eu me casei, que eu não trabalhava fora no primeiro ano de casada, que no segundo eu já trabalhava, que eu tive essa chance de recebê-lo em casa. Mas eu tinha 17 anos, uma menina imatura que muitas vezes tinha ficado sozinha o dia todo. Então estava em casa agitada, ansiosa, agoniada, né? E nem sempre eu conseguia encarar aquele momento como algo precioso. Hoje, com os meus 36, né, quase 20 de casados e alguma maturidade na carne, eu tenho tentado aprender todos os dias isso. Então, transformar momentos simples, né, em extraordinários. Uma roupa que às vezes não foi da melhor loja, no seu melhor look, né? O seu momento como algo precioso. Um pôr do sol, uma caminhada, um passeio, um estar em casa assistindo um filme, ou simplesmente uma palavra amiga, a companhia da família, a companhia do seu amigo, do seu companheiro, da sua companheira. Transformar coisas simples em extraordinário. Transformar esses momentos em coisas impressionantes, em memórias inesquecíveis, de sorrir muito, né? Mas sorrir aqui dentro, não sorrir aqui fora, né? Porque às vezes a gente expressa a alegria como uma alegria momentânea, como uma alegria externa. Não, que isso alegre o seu coração. Uma pessoa extraordinária, ela consegue expressar para fora aquilo que ela tem de dentro. Ela consegue reagir de forma em que ela entenda quem ela é. E aí nós chegamos ao ponto onde eu quero finalizar essa pequena meditação. Uma pessoa extraordinária, ela descobriu quem ela é. Ela sabe quem é. E ela consegue traçar objetivos para onde ela quer chegar. Mesmo que esse onde seja ali, bem perto. Mas uma pessoa extraordinária, acima de tudo, ela se reconhece em Deus. E esse se reconhecer em Deus é o grande X da questão. É aquilo que a gente passa uma vida cheio de perebas, cheio de encrencas, cheio de feridas, de coisas que a gente vem carregando ao longo da vida. E que impedem os nossos olhos de enxergarem o extraordinário. Se você ainda é uma pessoa que lamenta, que fica olhando para o futuro demais ou para o passado demais, né? Ai, coitado de mim no passado, ou lá na frente no futuro eu vou alcançar isso e vou então encontrar a alegria, a paz interior e a felicidade. Impossível. Uma pessoa que enxerga o extraordinário, ela precisa enxergar hoje, porque ela entendeu quem ela é. Ela perdoou o seu passado e ela simplesmente ama o seu presente, porque ela consegue entender quem ela é em Deus, com aquele Criador, né? Que a gente questiona às vezes tanto, né? Que a gente fica tão incompreensível. Tem até canções que falam que ninguém explica Deus, e não explica mesmo, mas ele se revela em nós, né? E essa revelação é que traz a nós a nossa identidade, é saber quem nós somos. E quando a gente descobre isso, o extraordinário fica bem mais fácil, né? A gente consegue viver dentro do ambiente comum. Por exemplo, eu estou passando roupa, coisas que eu não faço há muito tempo e que eu não gostava nem um pouco, né? Mas eu tenho tentado viver a resiliência, né, e o extraordinário. Então eu tenho tentado achar alegria em passar roupa.
coisa que não é muito fácil, né? Mas é isso, é você conseguir viver além das circunstâncias e enxergar o que está por trás disso, porque você já se achou em Deus. Então, se você ainda não sabe viver o extraordinário, se procure em Deus, que quando você se encontrar nele, ele dá uma tratada ali em você, curar suas feridas, você vai ser, sim, uma pessoa extraordinária. Você só precisa enxergar isso. E você vai começar a entender que o mais comum pode se tornar o mais extraordinário momento da sua vida e você vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Porque Ele tem sim para nós a eternidade, porque tempo nada mais é do que um pedacinho da eternidade. Mas você vai até lá desfrutar do melhor do Senhor, tá bom? Um grande beijo.